Bom, como de hábito, eu vou abrir a sessão aqui de perguntas. Vamos recolher 3, 4 perguntas de uma vez, voltar à mesa. Eu peço que as pessoas se identifiquem e façam perguntas concisas. Os participantes poderão, além de responder as perguntas, se quiserem, responder a comentários que os seus colegas de mesa tenham feito ao longo dessa primeira fase do debate. Então, vamos lá. Olha, eu vi uma pessoa aqui, outra aqui. Só por razões logísticas, olha, estão ali na ponta, ali. Levanta de novo a tua mão para ela ver. Depois aqui, tá. E depois ali. Bom, primeiro, parabéns pela iniciativa. Eu sou Claudinelli Ramos, da Secretaria da Cultura, coordeno a Unidade de Monitoramento e Avaliação. A minha pergunta é como a senhora e o senhor, se a senhora e os senhores acreditam que o estabelecimento de teto à remuneração de dirigentes com uso em parcerias com o terceiro setor, formalizadas com uso de recurso público, contribui para a eficiência da gestão, e como vêm as ações de controle desses tetos remuneratórios, que aqui em São Paulo, por exemplo, é vinculado ao subsídio mensal do governador do Estado, face aos riscos de complementação indireta dessas remunerações, com bonificações, subsídios e outros expedientes, auxílios, etc. Assim. Obrigado. Obrigada. Bom, você quer saber o nome? Teu nome aqui? Porque... Claudinelli, da Secretaria da Cultura. Tudo bom? Então, tá bem. Então, aqui. Hermínio Lima Neto, sou da Sebrace. Sebrace é uma central brasileira do setor de serviços. A nossa ideia é a defesa institucional do setor de serviços, que, infelizmente, no Brasil, apesar de ser 70% do PIB, é muito mal representada nas políticas públicas. Mas, como eu participo muito diretamente da ponta, né, e estou participando, inclusive, do debate da licitação, da nova licitação no Congresso Nacional, eu sou muito direto, como diz. Eu acho que os nossos debates hoje estão muito floreados e poucos diretos. Então, a pergunta é, nós fazemos lei por espasmos, tá certo? A questão das licitações públicas, os órgãos de controle ajudam ou prejudicam a eficiência da compra e da contratação no Estado? Eu acho que é isso que nós temos que discutir. Não é? Particularmente, eu acho que esses controles acabam atrapalhando. Não há uma preocupação da compra do café que o setor público compra. Tem que ser o menor preço. Se é bom, se é ruim, ou se vai atrapalhar a saúde da pessoa daqui a 10, 20 anos, não se importa. Então, é sempre o menor preço, e essa é uma visão. E os órgãos de controle sempre vêm depois, tá? E muitas vezes vêm depois não discutir a sequência do procedimento legal, mas querer discutir o produto que foi comprado. Imagina você, um gestor público, explicar para os órgãos de controle, depois de 10 anos, o porquê que ele comprou aquele café que era melhor e pagou um preço mais caro. Então, eu acho que nós temos que estar... A academia, por exemplo, com essa questão da ideologia, ajuda ou prejudica toda essa questão do Estado. Então, é isso que nós temos que discutir. A verdade é que o cidadão quer um Estado eficiente que o atenda. É isso que eu quero chegar no hospital, na delegacia pública, e ser bem atendido. E quem é esse Estado que nós estamos falando? São pessoas. São pessoas que estão lá para isso, né? Bem ou mal. Então, eu acho que é isso que eu quero. Eu acho que eu gostei de ouvir dessas cabeças pensantes aqui, essa questão direta. O cidadão precisa ser atendido pelo Estado, e se tudo isso que nós estamos vendo ajuda ou prejudica. Muito obrigado. Muito bom. Agora, aqui, eu faço o testemunho aqui, como trabalhei 7 anos em ministérios, realmente o café é de lascar em ministério. Bom dia ainda. Meu nome é Ana Cristina Barros, eu trabalho na The Nature Conservancy, uma organização do terceiro setor, da área ambiental. Acompanho bem de pertinho, tive até um tempinho de serviço militar obrigatório no Ministério do Meio Ambiente, trabalhando para o Gaetani, que me deu lições para a vida. E é para ele, mas talvez para os outros da mesa, que eu pergunto se o quanto dessa discussão que a gente faz hoje aqui de eficiência e instituições de controle não está inflamada
pelo contexto de austeridade fiscal e redução do Estado. E aí, se a gente olha para a área ambiental, a gente tem uma estrutura talvez menos que mínima, não é, Gaetani, em número de pessoal, em orçamento, e qualquer possibilidade de maior robustez para a gestão de um tema que é tão importante para o futuro do país deve nos levar a essa obra não concluída de criação de novas estruturas do Estado. Bem referida aqui na mesa, iniciada no governo Fernando Henrique Cardoso, numa tentativa de continuação no governo Lula, que não chegou à área ambiental. Estou falando das organizações sociais. Esse buraco que a gente cavou com o papel dos órgãos de controle, importantíssimos, não só amarrou a operação de hoje, mas amarrou a discussão do futuro. Não é possível pautar uma discussão de organizações sociais na área ambiental hoje, a despeito de toda a necessidade que existe, de quão refém o país é pela falta dessa capacidade de gestão associada ao Estado, por conta da falência de alguns casos, seja da saúde, seja da educação, e por conta desse crescimento do papel dos órgãos de controle. A pergunta, então, é: como é que a gente cria o ambiente para essa discussão de novo? Muito bem. Soninha, ali na ponta. Só que precisa chegar Ah, espera um pouquinho, espera aqui. Eu cometi um equívoco. Tem mais uma pessoa aqui atrás. Desculpa, senhor... Não, agora por razões logísticas aqui, sem deferências de gênero. Agora o senhor fala. O senhor disse uma pergunta sucinta, né? Falou-se em profissionalização, competência para regularização da ação pública, o doutor Marcelo falou. Então, a pergunta é, o doutor Francisco Gaetani falou, como sair do buraco? É uma escola do ENAP, né? Escola Nacional. Então, associando uma condição que foi colocada com a outra, fala profissionalização, carreiras. Então, eu gostaria de perguntar se 75% no setor público não tem mecanismo de avaliação em relação à falta de carreira. Somente a nível estadual do Brasil, somente 25% tem essa avaliação. Então, a palavra-chave que se pode descrever para a ação pública de um funcionário público é meritocracia, que não existe, só existe 1/3 nesse país. Muito bem. Soninha, última pergunta. Você precisa esperar o microfone aqui. Obrigada. Bom, sou vereadora em São Paulo. O professor Gaetani só não desistiu da área pública depois de uma palestra sua em Buenos Aires, mais de 10 anos atrás, num evento da Fundação Contemporânea, que eu falei, tem jeito. Sobre individualidades exacerbadas, nós, vereadores, temos posições categóricas sobre como o governo deveria ser, programas, projetos, contratos, concorrências, mas a gente não tem o poder individual de tomar nenhuma medida em relação ao governo que interfira decisivamente no andamento das coisas, né? O mínimo que a gente tem, o colegiado mínimo na Câmara, seria uma CPI com 5 membros, onde qualquer deliberação precisaria de 3 votos no mínimo. Quer dizer, no mínimo 3 vereadores precisam estar de acordo para que a gente tome alguma medida decisiva que interfira nos rumos de uma ação de governo. Não é o caso nem do Ministério Público, nem do Tribunal de Contas do município, em que uma posição individual é capaz de interferir muito decisivamente no rumo de alguma coisa, da licitação de ônibus, ou da abertura de um serviço socioassistencial para 20 pessoas. Havendo um questionamento individual, claro que seja acatado de alguma forma, mas esse pode ser acatado por meio de uma decisão liminar, sem nenhum prazo para conclusão, a gente pode deixar de abrir um serviço socioassistencial num lugar, por causa de uma interpretação de um promotor, por exemplo. Outro exemplo, a Companhia Ambiental de São Paulo, a CETESB, vou concluir. A Companhia Ambiental de São Paulo, a CETESB, o consumo de horas de atividade de funcionários da CETESB, porque precisam se dedicar exclusivamente à
Ministério Público é brutal. É maior do que o número de horas-fim de algum setor. Destinados a responder, comparecer, distrito policial, comparecer no Ministério Público, porque um promotor disse: não concordo com essa análise técnica. Acho que essa solução que vocês deram para o caso do solo contaminado está errada. Isso é suficiente. Então, pergunto ao professor Sundfeld, se essa lei mencionada pelo senhor tem o condão de limitar um pouco essa posição, a partir de uma opinião individual, de interferir no rumo de coisas muito grandes. Muito obrigada. Obrigado, Sonia. Última pergunta muito rápida, com a promessa de ser muito sucinta, que eu recebi aqui. Bem rápida. Sibeli Rúmel, estou no Conselho de Administração da SP Urbanismo, sou urbanista de profissão, assunto das cidades. Eu tive uma experiência interessante, hoje não estou na administração direta e indireta como funcionalmente, mas tive a presidência de alguns órgãos colegiados de integração de secretarias de governo no Estado, e observei que nós temos um inúmero sistemas, entre aspas, né, de tentativas de agregação de valores. O que mais me surpreendeu, e fica aqui como finalização, é a experiência que o Brasil teve em agências reguladoras, que se perderam ao longo do processo, criando mecanismos que acabaram com essa legislação, que, na verdade, é um processo educativo do gestor público. Ele me parece muito mais, olha, se você não fizer isso, você fica de castigo, é mais alguma coisa, porque põe os tais dos CPFs em jogo, não é autodeclaratório, entra com sistemas de acordo, sabe? É uma coisa bastante confusa para todos nós. Por outro lado, eu gostaria até que o Sérgio, se pudesse ajudar, finalizando, o que aconteceu com as agências reguladoras. Eu quero só mencionar como exemplo o que foi na saúde, no Fernando, né, Henrique, onde se resolveram questões nacionais, que é para isso que elas servem, de grande envergadura. O senhor sabe que nós quebramos patentes, nós fomos campeões em acabar com a máfia do sangue, nós fomos campeões em criar para o Brasil inteiro da desigualdade social os médicos de família, criando associações locais, associações regionais, disseminando conhecimento. Então, eu gostaria, Sérgio, se você pudesse falar de uma transição. Em vez de nós criarmos novos sistemas, novos colegiados, novos segurança jurídica, por que as agências reguladoras não fazem o papel do monitoramento, além de serem propositivas e resolver problemas? Elas deveriam ser despolitizadas e colocadas em sistemas de mérito. Isso é muito mais um exemplo de gestão e eficiência que está se perdendo. Muito bem. Bom, palavra volta mesmo. Vamos fazer pela ordem, seguindo a mesma ordem. Infelizmente, nós vamos ter que ser breves aqui, 5 minutos para cada qual, tá bom? Carlos. Ou felizmente, né, Sérgio? Você não gosta de ficar na minha companhia, Carlos? Eu adoro, Sérgio. Há perguntas que se repetem, eu recebi, inclusive, perguntas por escrito, e que eu poderia resumir assim. Os órgãos de controle têm ajudado na eficiência da administração pública, especialmente quando usam competências de sanção, de aprovação prévia de atos, como acordos de leniência e por aí vai. Bem, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos é que os órgãos de controle não se dispõem a fazer uma avaliação sincera da eficácia da sua ação. Eu acho que esse é um problema. As avaliações que são feitas, elas são até respeitáveis, são números. Por exemplo, quanto se evitou que a administração pública gastasse, se computa isso como uma vantagem do órgão de controle, etc. Mas há muitas outras avaliações a fazer. Isso é, qual é o tipo de burocracia que o órgão de controle acabou gerando dentro da administração pública quando exigiu isso e mais aquilo? E essa burocracia funcionou ou não funcionou, né? Qual é o efeito, reflexo que tem a abertura de um processo em relação à agência reguladora, para pegar o tema da agência reguladora que você, Sibeli, acabou de mencionar? Qual é o efeito, reflexo que tem a abertura de um processo para examinar
previamente um acordo que uma agência reguladora fez sobre a iniciativa da agência reguladora tomar outras medidas importantes quando se ameaça aos gestores de punição severa para início de conversa. Quer dizer, este tipo de avaliação precisa ser feito. E eu creio que eu digo isso com muita franqueza na presença de todos, porque eu tenho dito sistematicamente, Maurício sabe disso, né? Sistematicamente tenho sido, aliás, privilegiado por vários órgãos de controle que querem ouvir, mas eu repito isso, a autocrítica é muito baixa, muito baixa. Então, a busca de dados para verificar qual é a eficiência do que se está fazendo e a influência do exemplo. Por exemplo, o TCU ele faz uma interpretação expansiva das suas competências, em todas as hipóteses em que se põe um problema de saber se uma competência é limitada ou ela é mais ampla, o TCU sempre, em matéria de sancionamento, em matéria de medida cautelar, por exemplo, ele sempre opta por uma visão expansiva. Então, uma visão segundo a qual interferir mais é positivo. A pergunta que é preciso fazer sistematicamente é se isso tem efeito positivo ou negativo. Por exemplo, na influência. O Tribunal de Contas do município de São Paulo, por exemplo, tendo em vista essa tendência, faz a mesma coisa. Então, paralisa as licitações do Pacaembu, qualquer conselheiro individualmente. E nós não temos avaliação com um espírito de autocrítica. O que frequentemente ocorre é que os órgãos de controle, muito corretamente, apontam as mazelas do Poder Executivo, que são reais, né? Agora, algumas vezes baseado em estereótipos. Então, descreve-se a administração pública como se fosse terra arrasada, e descreve-se a ação do controle como algo que busca melhorar, e é verdade, muitas vezes, né, busca melhorar, mas se deixa de avaliar se melhora mesmo, e frequentemente não melhora. Exemplo, acaba de ser publicado um estudo importante na revista Direito Público Econômico, o número que saiu essa semana, sobre como funciona a suspensão de licitação no Tribunal de Contas do Estado, e com números, casos, etc., e se vai ver que o resultado é muito perigoso, para dizer o mínimo, muito perigoso. O plenário não analisa, há uma manipulação no protocolo dos pedidos de suspensão das licitações pelos licitantes, e os conselheiros são vítimas desse tipo de manipulação, e por aí vai. Então, como é que nós podemos avançar? Só tem um jeito: aumentar a responsabilidade, quer dizer, nós temos que exigir de todos, da administração pública e dos órgãos de controle, que sejam capazes de avaliar a eficácia da sua ação. Claro que existem boas intenções, muito, mas é preciso avaliar a eficácia da sua ação, os resultados práticos de cada uma das suas ações. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos. Esta lei que eu mencionei, que é a Lei de Segurança e Eficiência, enfim, que introduziu dispositivos na lei de introdução, né, para tratar desse assunto, vai nessa linha, de tentar exigir, seja dos administradores, seja dos juízes, seja de outros controladores autônomos, uma demonstração mais robusta, mais responsável daquilo que está pleiteando, daquilo que está anulando, e por aí vai. Quer dizer, são incentivos, a legislação no fundo, isso, incentivos para uma atuação mais equilibrada no sentido de mais responsável. Mas o fato, e eu termino com isso, é que nós estamos ainda no momento em que há uma visão segundo a qual é preciso ainda expandir as interferências. Quanto mais ação de improbidade proposta contra gestor público, o Ministério Público ainda atua nos estados e mesmo na União com esse raciocínio. Quanto mais ação de improbidade proposta, melhor, porque aí a administração pública sabe que existe um controle. E eu creio que é preciso avaliar qual é o resultado disso, em termos de custo que gasta, né, para propor essa ação, e se faz sentido esse resultado. A lei da improbidade, que deu incentivos para isso, vamos reconhecer que a lei da improbidade foi feita com essa característica, não? É para propor o máximo possível de ação, né? Ao dar esses incentivos, deixou de considerar os problemas graves que se geram de estímulo negativo à ação, ou, pior, de estímulo a que os gestores públicos adotem a solução que melhor os protege. Esse aqui é o problema que nós temos enfrentado na administração. E uma das coisas que esse estímulo de adotar a ação que mais o protege gera
é ocultação de informação. A administração pública tem medo de se avaliar de maneira franca, sincera, os seus defeitos, porque, ao fazer isso, ela se expõe perante controladores que, muitas vezes, não veem isso como um elemento positivo, mas veem como um elemento para persegui-los. E talvez esse seja o caso das empresas que fizeram acordo leniência. Porque elas foram lá, fizeram acordo leniência, entregaram elementos, e aí, bom, geraram elementos para que outros controladores que não estavam no acordo de leniência fossem cavocar ainda mais. Eu não posso aceitar esse acordo, eu só aceito as informações, não aceito o resto. E os outros? Cadê os outros? Então, esse é um problema. Então, para resumir, eu creio que o nosso grande desafio é fazer com que todos os órgãos do Estado tenham muita autocrítica e acreditem na análise baseada em evidências, na evidência sobre o resultado de sua própria ação. Eu acho que isso ainda é muito baixo, com toda franqueza, em relação à administração pública, até porque os incentivos, como disse, são negativos, mas também em relação aos órgãos de controle. Nós temos que avançar nisso. Chico. Bom, começando pelo final, Soninha, obrigado pelas referências. Nós fizemos uma pesquisa na ENAP agora, no governo federal. Estima-se que, mais ou menos, o gestor federal gaste 35% do seu tempo explicando, prestando satisfações. Um secretário nacional ele tem que se reportar ao Tesouro, ao orçamento, à área de pessoal, à área de gestão, à área da Casa Civil de monitoramento, à área de ação governamental, ao pessoal da CGU, ao pessoal do TCU e ao pessoal do Ministério Público. Dá 10. Nenhum desses 10 entende do assunto que ele coordena. Mas ele tem que explicar satisfatoriamente, senão está morto. Você falou da contenção. Um pouco esse é o tom que eu queria reforçar. O Carlos ali mencionou isso agora. Assim, nós, todo momento, que todos querem contribuir. E a contribuição, muitas vezes, vem com furor legisferante, com furor... E que, assim, eu acho que nós estamos parando. Né? Aliás, nós estamos numa situação muito complicada. A Samanta falou dos controles sobrepostos. Tem uma matriz 2x2, confiança no governo, confiança no indivíduo, e os países são colocados nessa matriz. Os países de matriz britânica, Common Law, você tem confiança no indivíduo e no governo. Depois tem os escandinavos, confiança no governo, mas não no indivíduo. Os Estados Unidos, no indivíduo, mas não no governo. E os mediterrâneos latinos, que é dupla desconfiança. Não, mas não é para rir. Porque a dupla desconfiança leva a uma... Nós temos uma quantidade de órgãos de controle que outros países não temos. É por isso que nós não temos corrupção no Brasil. Nós temos um senhor aparato anticorrupção, sabe? E as legislações dos últimos anos, é um crédito que poucas vezes é dado ao governo anterior, foram todas estabelecidas por reformistas ao longo dos últimos 10, 15 anos. Também você tem uma grande legislação de corrupção. Nesse contexto, não tem nada de errado com isso. Só que é o seguinte, nós estamos com uma tarefa maior e inacabada, que é a construção dos governos, do Estado Nacional, das entregas. O senhor mencionou meritocracia. Ninguém faz manifestação ou protesto por concurso público. Não existe isso. E os nossos concursos, diga-se de passagem, são muito ruins. São concursos livrescos. E são espasmódicos. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. Ajuste fiscal, suspende tudo. Volta, para, no contrato temporário. Não, quer dizer, é uma área gerenciada muito mal e porcamente por todos os governos. Nós estamos perguntando, né, Cristina, né? A questão do ajuste fiscal. Vai ser duro. Vai ser duro porque é o seguinte, agora, além da questão da corrupção, você tem a questão fiscal, com a compreensão, discernimento que caracteriza a área econômica. Né? Aquela coisa de preocupação... Bom, vocês conhecem, né? Então, nós estamos num momento assim, onde a questão dos controles ela tem que vir discutida junto com a questão das entregas. Né? Hoje a gente discute entrega... Vamos supor que eu tenho uma visão de Estado mínimo. Um Estado que não funciona, então, já que ele não funciona, quanto menos, melhor. Tira essa carga de cima de mim. Sabe? Mas dá muito trabalho fazer esse Estado funcionar. Não é problema meu. Sabe?
O senhor mencionou a questão da 8666. Está há mais de 10 anos no Congresso. E não sai por quê? Porque a sociedade não conseguiu resolver a questão da competição. A gente ama o mercado e odeia a competição, como o senhor sabe, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mercado, sim. Competição, não, né? A questão das agências reguladoras. Do governo Fernando Henrique, o problema estava no quadro temporário, mas os dirigentes eram mais profissionais. Mudou. Agora você tem um quadro para técnico concursado, não é mais temporário, e os dirigentes entraram na barganha política. Sempre foram indicados pelo Congresso, mas agora o Congresso quer ter uma voz, digamos, mais ativa. E aí a questão do mérito e do voto, que foi outra contradição apontada, nós temos que enfrentar esse debate. Podemos melhorar a qualidade do voto não, é indicado política. A nomeação do ministro da Saúde no atual governo foi um pouco isso, né? Houve um diálogo, né? Isso é nomeado um médico aqui de São Paulo, Curiati, como é que chama? Um médico. O Kutaiti. Kutaiti. Aí, não, tem que ser um notável. O notável, então tá, é o Ricardo Barros, do Paraná. O senhor, excelente, excepcional. Então tá, o notável vai ser ele. Então, assim, essa questão da política e do mérito, da competência técnica, o país tem que enfrentar nas suas diversas instâncias, né? E a gente tem lidado mal com isso, né? Eu queria voltar à questão que você falou do ajuste fiscal. Estamos de volta ao ajuste fiscal. De novo, estamos aqui de novo. Agora, você tem duas opções. Ou você revê escolhas com discernimento, o que você vai descontinuar, o que você vai manter, o que você vai reforçar, ou põe no piloto automático. Tem um algoritmo ótimo para isso. Você diz não para tudo e faz o que te manda, sabe? Que é a tendência da área econômica. Eu digo não para tudo, momento de crise, e obedeço o que vem de cima. O Marcelo mencionou, se a gente olha a distribuição, alocativa, as coisas do orçamento nosso, estão cheias de atrocidades, barbaridades, mas são pouco transparentes, pouco inteligíveis. Graças ao trabalho aí do TCU com o Ministério da Fazenda, hoje há uma transparência em relação a essas coisas chocante. Só que essa transparência não vai para a mídia. Está lá no site, tá? Para quem quiser procurar. Mas nós queremos transparência, mas não tropo, né? Certas transparências não vão para o debate público. Então, se a gente não fizer o debate das entregas, dos custos, da profissionalização ao mesmo tempo, nós vamos ficar aqui discutindo o TCU, o Ministério Público e tal, mas não são eles os problemas. Eles são um problema de outra natureza. O problema original está na capacidade do Executivo entregar, implementar e funcionar. Essa capacidade hoje é que está em xeque. E com uma mudança, nós vivemos hoje um regime parlamentarista. De fato, um regime parlamentarista. Provavelmente a próxima legislatura também vai ser parlamentarista. Então, o país tem que fazer um acerto de contas aí em relação aos seus checks and balances. Eu me lembro de um artigo que saiu, acho que em dezembro de 2016, o pessoal da GV Direito, é preciso empichar no juiz do Supremo. É interessante, né? Na prática, o juiz do Supremo é praticamente inimpichável. Vamos supor que um procurador do Ministério Público cometa... O Conselho Nacional do Ministério Público tem demitido procuradores, mas é um esforço respeitável. Então, esses checks and balances entre os poderes aí, nós precisamos conversar. Nesse debate da legislação, o curioso que aconteceu, eu participei de alguns debates, assim, teve debates que o que menos se discutia era a legislação, eram as prerrogativas e competências de cada poder. Então, por quê? Estão mal resolvidos, as fronteiras estão mal definidas. Desculpe. Não há de quê. É porque eu ultrapassei o tempo. Marcelo e depois Samanta para concluir. Bem, hora do almoço eu vou tentar deixar o almoço menos indigesto. E eu não sou o que separa a gente do almoço, tem a doutora Samanta, então vou ser breve. Mas já estou vendo sinais aí de fome. De inquietação famélica. Coisas boas, né? A Estratégia Nacional de Longo Prazo, que foi lançada, está no site. Vou fazer uma pesquisa aqui. Quantos já acessaram a consulta pública da Estratégia Nacional de Longo Prazo? Sem vergonha, vamos lá. Está em consulta pública. Estratégia Nacional sobre... Está
no Ministério do Planejamento, acabou de lançar, desde a Constituição de 88, a Estratégia Nacional de Longo Prazo, com força do Francisco Gaetani. Então, é isso que está acontecendo. Ela foi a Estratégia Nacional de Longo Prazo, eu acho que é uma discussão pública. Ah, foi para um governo pouco legítimo, então, mas está lá. É importante que a gente passe a discutir isso. E o que a gente tem dito, e muitas vezes tem sido aceito no Executivo, nós, da tecnocracia, estão aqui, secretários executivos. Hoje a gente tem ministros que são da tecnocracia. Outro ponto é a lei de governança, o decreto de governança. Quem já leu, teve acesso? Hoje já melhorou o quórum. Está aí. O Chico não vale, porque ele que ajudou a fazer. Estamos começando a falar de governança pública. É isso. Eu vou agora permitir um pouquinho discordar. Não é assim que funciona. Eu fiquei lá nos Estados Unidos um tempo, em Washington. A gente tem o CBO dentro do Congresso, que é um espelho do OMB, que é o orçamento feito pelo Executivo, dentro do secretário lá, que assessora o presidente, o centro de governo, que cada linha de programa tem uma análise custo-benefício. E o Congresso espelha isso. E o GAO, que é o órgão de controle externo, faz a sua análise. Nós não coletamos dinheiro da sociedade para garantir integridade, nós coletamos dinheiro da sociedade para garantir resultados com integridade. Não ajuda esse debate. O controle das obras públicas que faz a auditoria mandou para o Congresso paralisação de 7. Eu estou trabalhando em outro sistema de controle, porque nós dialogamos, chamamos os gestores, chegamos à exaustão. Só quando realmente não dá, a gente diz, olha, não tem como. É o processo auditorial, bem-vindo à democracia. Nós estamos questionando esse custo. Bem, coisa boa para o almoço também. A avaliação ex-ante que foi feita pelo IPEA é um referencial que vai ser adotado pelo Executivo para institucionalizar políticas públicas, um pequeno rol. Os empresários aí, para fazer um custo, que a gente está pedindo para o governo, e o próprio governo está querendo institucionalizar, é perguntar o seguinte, qual é o problema que a gente está atacando? Depois, quem são os beneficiários? Depois, quais são os indicadores? Gasto. Tem estruturas para levar esse gasto adiante? Nós estamos começando a falar de avaliação ex-ante de política pública em 2018. Então, é disso que se trata. Qualquer outra matéria, no meu ponto de vista, se torna secundária diante desse debate da nova democracia, do novo Estado, de um Estado de governança, do Estado que a sociedade quer resultados. Coisas boas estão acontecendo no governo. A gente não pode colocar isso à parte para poder dizer que existe uma guerra entre controle e gestão. Por isso eu louvo esse debate, que concordo, não é uma dicotomia, é uma integração, um diálogo. Finalmente, dentro das entregas de políticas e programas, eu acredito que a tecnocracia que está estruturada hoje, no governo federal, não vou falar dos estaduais que eu conheço pouco, alguma coisa eu conheço, mas pouco, ela vai permitir uma gestão pública renovada. Por quê? Porque a gente aprendeu do pior modo possível. O teto do gasto é um duro remédio, mas ele poderia ser muito pior. Corte nos salários, corte na área de educação, de saúde, muito mais drásticos. Esse é o remédio que o Ministério da Fazenda aprendeu em todas as suas instâncias, que é o que interessa na prática. O Ministério do Planejamento está refazendo, os consultores, que são 200 no Congresso, vão orientar os parlamentares nesse sentido, e serão 4 anos difíceis, sim, mas, conforme o artigo do Francisco Gaetani sobre a Quarta República, eu acho que ela é perfeitamente viável, e nós estamos institucionalizando essa Quarta República no país, e tenho certeza que as instituições estão sólidas o suficientes para que passamos de um Estado
muito orientado a si mesmo, um Estado autorreferido para um Estado de resultado, um Estado de entrega, um Estado próximo da cidadania. E isso não se faz, claro, pensando somente por que eu estou comprando. Mas para quê? Como? Com base em que estudos? Então, nós temos que justificar muito bem isso. E essa é uma dor que o serviço público vai sentir, mas ele vai ter que mudar o seu modo de relacionar com as questões públicas. E o Tribunal de Contas está querendo aprender, fazer uma avaliação custo-benefício da sua atuação, mas, antes dela, a gente espera fazer isso junto com o Executivo, porque nós gastamos 1 bilhão, mas o Executivo gasta 2 trilhões. Então, o que se espera é que tenha uma avaliação custo-benefício e uma avaliação dos resultados das políticas. Um abraço, obrigado. Obrigado, Marcelo. Samanta. Bom, eu não vou fugir da tua pergunta, mas vou deixá-la para o fim. Pegando um gancho no que o Marcelo falou, eu acho que o custo da democracia é ter órgãos de controle funcionais e funcionando. E isso causa irritação nos tecnocratas. Os tecnocratas, para o bem e para o mal, são o 4º ou o 5º poder da República, né? Loewenstein já redefiniu a teoria da separação dos poderes, e muito se fala que o Ministério Público é o novo poder, o que a imprensa é o tradicional 4º poder, mas a tecnocracia se torna, na sociedade contemporânea pós-industrial, quem efetivamente decide e define, né? E aí ela precisa fazer isso de forma legítima. Vai fazer a melhor opção técnica? É efetivamente a melhor opção do ponto de vista daquela sociedade? É completamente opaca essa decisão, costuma ser, até porque é técnica, em muitas questões sensíveis, muito sensíveis. E aí, me parece que muito desse queixume dos técnicos sobre responder a perguntas, e aí falo pelo Ministério Público, mas eu sei que o TCU tem o mesmo problema e outros órgãos, por também uma falta de gosto pela transparência. É óbvio que faz parte do Estado, do Executivo, no caso, a obrigação de transparência e prestação de contas efetivamente. E, para isso, tem que explicar, sim, as suas opções de uma maneira didática, para que as outras instâncias estatais, que são Estado também, mas não são poder político, eventualmente, instâncias de controle possam cumprir os seus papéis. E um dos papéis do Ministério Público é fomentar o debate público em ações coletivas, em questões coletivas de direito difuso. Então, muitas vezes, não é uma atuação individual da cabeça de um promotor. Há uma provocação, às vezes, político-partidária de uma criatura, ou de uma associação, ou do que seja, traz aquela questão à baila, ou você simplesmente não dá vazão àquilo, que também seria autoritário, ou você leva à frente com um procedimento, vai buscar informações, promover o debate possível extrajudicialmente e tomar uma definição técnico-jurídica para resolver aquele problema. E, muitas vezes, soluções técnicas do executivo que não foram bem transmitidas à sociedade ou bem justificadas desembocam em atuação do Ministério Público e Judicial, onde se dá um debate público e uma solução de adequação entre a eficiência eficientista, num conceito aí privatista, diria, e a moralidade, num conceito publicista. A moralidade englobando, na verdade, eu não estou sendo técnica aqui, os vários princípios da administração pública. Então, isto é um custo da democracia. É difícil, existe muita ineficiência de um lado, muita cobrança de outro, exacerbação de ambas as partes. A tendência é que, com o caminhar, a tendência otimista, isso um dia venha a se resolver, né? Obviamente, com acertos pontuais na legislação, na questão competencial, por exemplo. Mas eu ouço isso, né, ouvi da mesa, ouvi da plateia, e me cabe dizer isso, considerando que tem atuações exacerbadas. Eu concordo, não tenho problema em dizer isso, porque tive eu uma atuação mais autocontida, então estaria sendo até meio irônica aqui. Mas, de qualquer maneira, reconheço que há um problema de autocrítica, de autoimagem,
né, em todas as esferas, inclusive nos poderes, mas há também um déficit na sociedade, ou, em parte, da representação política da sociedade, eu diria, representação social, que quer algumas vantagens da democracia, mas não quer o custo da democracia. É preciso conviver com isso, claro que adequando, né, tal. Quanto à pergunta, se bem entendi, é sobre o teto de remuneração para entidades, dirigentes de entidades. E, obviamente, que houve organizações sociais, houve um riso na plateia quando se falou de penduricalhos, porque isso atinge, obviamente, a minha carreira. O que me parece é que a crise fiscal impõe, seja o teto de gastos atual, seja algum tipo de relacionamento com tetos de gasto público, e é preciso vir a discutir a qualidade do gasto. A renúncia fiscal é um assunto para ontem, né? E, sob esse imperativo de que o dinheiro é limitado, a arrecadação é limitada por vários motivos, ainda que melhore a economia, e espera-se que melhore, não vejo muito como fugir de uma armadilha do teto remuneratório. Mas por que digo que é uma armadilha e a política de subsídio em parcela única, que gera as fugas por várias possibilidades, e também uma desinformação, por outro lado, porque, eventualmente, auxílios e outras gratificações a título de serviço adicional excepcional são possíveis. Foi uma solução dada no início dos anos 2000, né, a título de moralizar a remuneração pública, mas não conseguiu resolver os problemas, porque nem tudo se resolve efetivamente mudando a lei. É uma tradição nossa e vamos continuar fazendo isso. Mas é preciso ter uma vontade de gestão e de mudança e de moralização. E isso, às vezes, acaba na página 2, para usar uma expressão, né? O que me parece que, em relação a organizações sociais ou entidades que acabam operando de uma forma privada para o setor público, é que você quer unir as duas lógicas no melhor dos mundos, e isto é um pouco complicado. Se você quer ser setor público, ainda que terceirizando no sentido amplo, não é possível trazer toda a lógica do mercado, inclusive a lógica de remuneração. Isso fica inviável na prática. Por outro lado, é preciso que façamos uma discussão ampla no Brasil, e sincera também, sobre a questão remuneratória de algumas carreiras de Estado ou dessas soluções gerenciais com a terceirização no sentido amplo. Se pretende uma prestação de serviço com qualidade e com eficiência, não adianta querer pagar determinadas carreiras de uma forma limitada, ou dizendo que qualquer item a mais que se coloque ali justificando é um penduricalho, é uma injustiça. É claro que tem problemas, eu não estou aqui analisando caso concreto e defendendo, mas eu acho que é uma questão de lógica, de qualidade de mão de obra. O Estado precisa, sim, remunerar algumas das suas carreiras típicas e, eventualmente, os seus colaboradores de ordem privada que vão exercer uma função pública relevante e, principalmente, gerencial, de uma maneira correlata às suas atribuições e responsabilidades. Porque, senão, no médio prazo, você vai esvaziar certas carreiras públicas, ou você abre a tentação maior à corrupção. Isso não é justificativa, mas é uma das explicações, né? E, em relação a essas soluções em que você dá para a OS, para o CIP, ou o que seja, e aí remunera pelo mercado, ou você remunera com um teto razoável e exige também uma accountability maior e dá uma solução para isso, ou você vai ter, digamos, um nível intermediário, inclusive, de integridade na prestação. Infelizmente, se você está adotando parcialmente uma lógica de mercado, não dá para importar totalmente a lógica privada. Eu acho que a eficiência no setor público também ela não pode ser vista de forma simplista, como uma lógica eficientista de ordem privada que você vai impor ao público. O público existe para fazer aquilo que não dá lucro, que ninguém quer fazer. Óbvio que
para muito mais. Mas, inclusive, o setor público existe para sofrer prejuízo, em alguma medida, né? Para financiar o LOAS, o BPC, por exemplo. Né? Então, isso não se pode perder de vista nesse debate. Né? Agora, quanto à questão remuneratória, eu acho que é preciso uma discussão ampla. Vai ser preciso rever o tamanho e a estrutura do Estado, as carreiras intermediárias, a distorção remuneratória que fica no meio do quadro, que gera politização, partidarização, captura e tudo mais. Marcelo pediu para falar 15 segundos. Contando. É só para fazer um pedido de desculpa pública aqui, Claudinei. Era para você ter ido no TCU, porque foi uma das melhores estruturas de governança que eu vi operando, e está aqui o convite feito para você apresentar essa estrutura que você fez para a Sinfônica, Sala São Paulo e Cultura em São Paulo. E me dispor também a ver a jurisprudência do TCU para responder essa pergunta. Me manda um e-mail, por favor. Obrigado. Muito bem. Bom, eu vou falar um pouquinho agora para encerrar. Eu acho que a gente teve aqui uma manhã interessante e representativa de um duro aprendizado que o Brasil tem feito ao longo dos últimos 30 anos. Eu não sei esse diálogo, o quão representativo ele é da qualidade da discussão pública entre as diversas, por assim dizer, partes envolvidas nesse debate, mas a julgar pela discussão que houve aqui, pela abertura, capacidade de escuta recíproca e de reconhecimento de que há exacerbação de parte a parte e que é preciso se valer do princípio da autocontenção. Né? Esse aprendizado vai poder avançar com mais os agentes que têm protagonismo nesse processo tenham capacidade de visão sistêmica e de se autoconter. Nós vamos precisar, e eu acho que isso não está dado no Brasil de hoje, continuar nesse processo de aprendizado. Obviamente, aqui há uma questão política de fundo. Né? Acho que é inegável que, no Brasil, ao longo dos últimos 30 anos, houve uma melhora da qualidade técnica dos quadros ligados a alguns setores da gestão pública. O controle se destaca, algumas carreiras da área financeira e de planejamento, não é geral isto, né? Houve uma melhoria da qualidade técnica dos quadros também do setor privado, mas houve, desafortunadamente, as razões são conhecidas, uma deterioração da qualidade dos quadros políticos do país. Né? Acho que tem duas, e isso se manifesta hoje numa qualidade do debate político-eleitoral que é absolutamente lamentável. Não é à toa que esses temas aqui trazidos pelo Marcelo, que são temas relevantes para o longo prazo, não são do nosso conhecimento. Por quê? Porque não são trazidos por aqueles atores que têm o papel de tornar públicas estas questões. E aí também há outro ator da vida política brasileira que, por razões também conhecidas, tem passado por uma deterioração da qualidade, que é a imprensa. A imprensa hoje mergulhou a imprensa enfim, convencional, digamos, tal como ela se estruturava antes do advento das mídias sociais, tem passado por um processo brutal de crise financeira. Hoje, as redações dos jornais elas são ocupadas em grande parte por gente mal remunerada, com um pouco repertório cultural e com pouquíssima experiência de vida. E que passou a fazer do jornalismo um jornalismo de fofoca política, de exacerbação dos conflitos. Eu estou generalizando, mas é verdade, em grande medida. Mesmo nas grandes emissoras. A qualidade das entrevistas feitas aos candidatos à presidência é uma coisa digna de nota. É digna de nota, inclusive, do ponto de vista da autocontenção. Porque é verdade que os candidatos têm que prestar contas, etc., etc. Mas o clima não pode ser um clima de inquérito policial. Não é delegacia de polícia. Né? Então, eu acho que é aí onde é aí onde a porca torce o rabo. Né? Então, eu espero que todos aqui, nós temos divergências de percepção, etc., aqui, mas no longo prazo e nas grandes linhas, eu acho que ninguém aqui deve achar que encarna o interesse público, porque isso é uma visão autoritária.
mas, de alguma maneira, eu acho que todos nós aqui, nas nossas ações, nas nossas reflexões, temos em consideração o interesse público, né? O nosso problema é de quem atua sem ter a menor consideração sobre o interesse público, né? Então, acho que há a convergência e acho que esse espaço da Fundação é um espaço para que quem tem compromisso com o interesse público, mas visões diferentes, possam se encontrar para ter o diálogo que a gente teve aqui essa manhã. Eu espero fazer desse encontro o primeiro neste tema específico, mas de muitos, porque isso é um processo de longo prazo e a gente precisa estar empenhado, cada qual ao seu modo, em dar sustentação a esse processo de aprendizado. Então, dito isso, muito obrigado a todos, um abraço.